benefício da pena a partir do cumprimento de dois requisitos. Cumprimento de um período da pena, um lapso, que é o requisito objetivo, e o cumprimento do requisito subjetivo, que é bom comportamento. Isso é o básicozão. É tipo aquilo que você fala no bar da esquina. Só que hoje a gente vai tentar ver, além do que são esses requisitos objetivos, problematizar alguns aspectos, né? Como a gente conta, quais são os lapsos, qual é a aplicação dos lapsos mais gravosos ou não, e discutir o que é bom comportamento, que também não é algo tranquilo na doutrina, tá bom? Agora podem anotar. Mas assim, é isso. O nosso objetivo hoje é discutir esse negócio. Só que é mais complexo do que meramente esse argumento formal, né? E raso sobre a progressão de regime. Vou fazer um breve histórico aqui para vocês sobre o sistema progressivo. A ideia do sistema progressivo, ele vai começar a surgir, o embrião do sistema progressivo, com o abandono do regime celular e alburniano. Basicamente, você tem uma relação também, a gente conversou sobre isso, a relação entre Revolução Industrial e pena privativa de liberdade, mas há também, no formato da pena, uma relação muito forte com o chamado regime celular, que é algo religioso, né? Então, a ideia de pena como penitência também. Então, a pessoa ficava ali reclusa, isolada para pensar no que fez, etc. Essa origem também, ela é religiosa. E você vai progressivamente abandonando essa questão da reclusão celular e adotando o chamado sistema progressivo. Qual que é o grande pulo do gato do sistema progressivo? Você vai começar a olhar para o mérito do condenado durante o cumprimento da pena. Essa é basicamente a diferença, né? E uma diminuição geral no rigor. Você só consegue pensar sistema progressivo após a chamada humanização das penas, que o Foucault vai criticar, etc. Né? Mas é isso, né? Esse é o bojo que a gente começa a pensar o sistema progressivo. Muita gente vai... Tá com um delay aqui nesse... muita gente vai associar sistema progressivo ao chamado Mark System, que ele tem origem na Austrália e ele vai ser uma troca da severidade penal pelos prêmios. Na verdade, quando a gente fala em Mark System, a gente está falando de vales ou marcas, né, necessárias para que você tenha que obter antes de você ser liberado. Então você tem que obter determinados créditos para passar de fase, digamos assim. Essa seria a ideia. Algumas coisas que são importantes aqui: trabalho e boa conduta carcerária, tá? Só que o problema do sistema Mark System é a ideia da pena indeterminada. A pena vai depender da conduta do sentenciado, né? Não tem uma definição clara de tantos anos, você progride em X anos, isso não tem, né? Não tem uma ideia de uma progressão definida em lapsos específicos como a gente tem hoje. Basicamente, o Mark System ele se baseava em 3 períodos. Isolamento celular diurno e noturno, né? Como um período para você refletir sobre o seu delito. Depois você passava por um segundo momento de trabalho em comum, onde você tinha uma regra de trabalhar em silêncio, aqui uma continuidade da influência religiosa, e isolamento noturno. E depois, como última fase do sistema Mark System, a ideia de liberdade condicional, tá? Que é condicional porque ela poderia ser limitada a qualquer momento. Então esse é a origem, o primeiro sistema progressivo, né? Um sistema progressivo ali mais primitivo que a gente teve. Mas esse trabalho era na prisão mesmo? Isso, no espaço prisional. Até porque, tipo, aquela origem da prisão que a gente viu, né? De fábrica e prisão, né? Depois você vai ter o aperfeiçoamento desse sistema pelo sistema irlandês, né? Aperfeiçoamento do sistema australiano pelo irlandês.
com a chamada introdução das prisões intermediárias, que seria o meio termo entre a liberdade e a prisão. Isso aqui, na verdade, é um embrião do regime semiaberto, que aqui você tem a origem, né, de prisões especiais, que seria o preso trabalho ao ar livre e em colônias agrícolas, né, com uma disciplina mais suave. Essa é o grande pulo do gato aqui, a diferença do sistema irlandês. E aí eu não vou explicar detalhadamente aqui, mas a estrutura dele é muito parecida, né? Meio de marcas ainda, você tem o primeiro de reclusão com alimentação reduzida, mas é basicamente a mesma estrutura. A grande diferença aqui são as prisões intermediárias, que seria o nosso semiaberto hoje. Sistema Montesinos, que rolou na Espanha, esse sistema que tem como base a função reabilitadora do trabalho, né? A prisão com esse enfoque. Características: você tem a mesma ideia, né? Regime celular, a ideia da concessão de licenças de saída, muito entre aspas, as nossas permissões de saída e autorizações de saída. E um antecedente, de novo, um embrião, a novidade desse sistema aqui é a ideia de prisão aberta, que vai originar o nosso chamado regime aberto. Tá? Então, juntando esses três sistemas, a gente tem algo muito próximo do que seria o nosso atual sistema progressivo. O sistema progressivo é aquilo que a gente conversou, tempo de duração da pena dividido em períodos, né? E cada vez que você progride, você está se aproximando mais da liberdade. Então, cada vez mais você amplia a sua esfera de liberdade e de contato com a comunidade, com a sociedade. Essa é a ideia básica do sistema progressivo. Por isso que é uma subversão do sistema progressivo você tá no regime fechado e ir direto para o aberto. Ou você tá no regime fechado e ir direto para a liberdade plena, né? Sem nenhuma condicionante. Porque você não passou por esse sistema progressivo. É lógico que a gente, na defesa, a gente tem que olhar para o sistema progressivo como um dique de contenção do poder punitivo. Então, por exemplo, o cara tem direito ao indulto, e ele está no regime fechado. A gente vai se colocar contra. Não, eu sou contra o indulto, nesse caso, porque ele tem que passar para o sistema progressivo. Não, foda-se o sistema progressivo aí. Né? Vamos seguir primeiro a liberdade do cara. Uma ideia interessante é que o sistema progressivo ele lida com essa ideia de transferência. Você pode tanto progredir como regredir. Então, progredindo, você vai passando de um regime para outro, mais benéfico, progressão, e mais rigoroso, regressão. A gente pode dizer que o sistema progressivo ele é uma evolução dinâmica do cumprimento da pena. Ele é dinâmico porque ele pode tanto ir para frente como ir para trás. Né? Essa é a ideia base do sistema progressivo. Lógico que para você progredir, você tem que adotar determinados, né, que a gente vai ver, requisitos objetivos e subjetivos, e para você regredir, cometer determinados critérios ali que a legislação vai estabelecer, que se você tiver enquadrado, você teria que regredir. Tá? Mas essa é a ideia, você pode tanto ir para frente quanto para trás. Sistema de marcas também pode ser entendido como metas a serem alcançadas, né? E aquela ideia que a gente conversou, maior aproximação da liberdade, estágios graduais de cumprimento de pena. Uma importante advertência aqui também é os artigos, né? Onde isso está colocado na LEP. Então você tem o artigo 112, ele vai falar da progressão, e a regressão, ela vai estar ali a partir do 118. Tem uma crítica que é feita ao sistema progressivo, e de vez em quando a gente tem críticas pouco elaboradas sobre o sistema progressivo, né?
Então, de vez em quando, você fala, mas o regime semiaberto não existe, é uma besteira, não sei o quê, tinha que acabar com isso, a pessoa tem que cumprir a pena integralmente no regime fechado, porque o Brasil é o país da impunidade. Tem críticas menos elaboradas sobre isso, mas existem algumas críticas mais criminológicas, com uma densidade penalógica, digamos assim, mais interessante da gente conversar. Que seriam basicamente esses argumentos aqui. Primeiro, que a ideia, né, da crise, o sistema progressivo teria sido abandonado pela chamada individualização científica. Qual que é a lógica aqui? Primeiro, eu coloquei entre aspas o abandonado, porque você pode fazer uma outra leitura também, que a individualização científica potencializou o sistema progressivo, tá? Mas é uma das críticas possíveis. Seguinte, se eu tenho uma individualização da pena científica, né, psicológica, social, etc., talvez o sistema progressivo ele seja duro demais, engessado demais para a necessária individualização da pena. Então, por isso, esse argumento de que ele teria sido abandonado pela individualização científica. O irrompimento, né, a irrupção com conhecimentos criminológicos no cárcere, que seria basicamente a entrada de especialistas, de psicólogos, assistentes sociais, né, educadores, pedagogos, que passariam a ter uma prevalência no cumprimento da pena científica de forma mais pesada do que o judiciário. Então, o Foucault vai chamar esse movimento aqui da chamada vergonha de julgar. O judiciário se basearia nesses critérios, nesses pareceres técnicos para exarar uma decisão, mas se eximindo da decisão, do poder, né, do desgaste político de decidir sozinho com aquilo ali. Então você fala, eu estou decidindo isso porque tem um parecer do psicólogo. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Né? Então tem esse gap de poder aqui que foi muito utilizado nesse período. Esses aqui são alguns argumentos do Bittencourt, né, do César Roberto Bittencourt, sobre a crise também do sistema progressivo. Alimenta a ilusão de mudanças no sujeito, aquela ideia de que você pode modificar alguém. Contar com a disposição do sentenciado para internalizar a disciplina carcerária. Então, de novo, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E a redução da pena, das penas de prisão, que seria a ideia de que também, né, você tem mais reincidência, então não tem como dizer que a prisão melhora o sujeito. Então, quando você começa a ter esse trabalho todo aqui e ainda assim tem reincidência, você fala, então, para que esse sistema progressivo? Então, isso aqui, quando você fala de maior reincidência, emerge também a teorias que vão dizer basicamente da eliminação ou neutralização do sujeito. Então, para que adianta, né, eu investir rios e rios de dinheiro com a prisão, se não modifica nada, que o cara reincide de novo, então vamos deixar lá o cara isolado por 30 anos. Né? Também isso impacta essa crise do sistema progressivo. A ideia de que é melhor para o sujeito ir adquirindo cada vez mais liberdade. Né? Então, o discurso punitivo ele vai bater basicamente nos últimos anos no sistema progressivo de penas e nas chamadas saídas temporárias. Né? A ideia de que preso não tem feriado, né? Essas coisas assim, estão muito relacionadas a isso. Tipo, eu não quero que o cara volte à liberdade progressivamente. Eu quero que ele fique neutralizado. E esse argumento também do aumento da expectativa de vida da população. Né? Então, basicamente, não faz mais sentido falar, né, nesse sistema progressivo ou na limitação de penas de 30 anos e tal, porque a população está vivendo mais. Basicamente essa é a ideia. Quando a gente fala de progressão de regime, tem 3 correntes possíveis na doutrina sobre o que é isso, o que é esse instituto, qual é a natureza jurídica da progressão de regime. Uma primeira galera, mais old school, né, vai falar o seguinte: progressão de regime é um benefício. Um benefício por quê?
Porque ela está sujeita à ideia de segurança pública e gravidade das penas. E mais do que isso, a ideia se o condenado, se é pertinente para o Estado e para a sociedade que o condenado acesse esse direito, esse benefício. Então, por exemplo, se a finalidade da pena é ressocializar, eu só vou deixar o cara progredir de regime se ele estiver ressocializado. Então, quando eu entendo que a natureza jurídica da progressão é um benefício, eu flexibilizo esse acesso à progressão conforme critérios mais amplos, né? Como segurança pública e como finalidade da pena. E a ideia também que é um favor, né? Uma lógica de favor. Benefício, né? Eu posso conceder ou não. Direito público subjetivo. A ideia, basicamente, é que é o seguinte: você preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, você tem que ir para o regime menos gravoso. Tá? É um direito do condenado. Preencheu, progride. Isso aqui, quando eu estudava execução para prova, isso aqui era o mais avançado que tinha, né? Era tipo o auge da discussão sobre a natureza jurídica dos direitos dos institutos na execução penal. Só que a galera começou a ver o seguinte: quando eu falo de preenchidos requisitos, quando eu falo de requisitos objetivos, beleza. O problema são os requisitos subjetivos. 90% dos problemas que eu tenho de ter que fazer um agravo na execução, entrar com HC, estão relacionados a essa ideia aqui, do requisito subjetivo. Porque é o caminho mais fácil de você dizer que o condenado não tem que progredir. Porque ele não tem bom comportamento, ele não merece, ele não assimilou a terapêutica penal. Tem um monte de caminhos para você manipular esse requisito subjetivo. E aí surgiu a terceira etapa, a etapa que talvez hoje a doutrina mais crítica da execução penal esteja localizada, é a ideia da discricionariedade efetivamente vinculada. Entendendo a natureza jurídica da progressão como uma aderência principal à ideia de critérios objetivos, no sentido de reduzir os espaços de discricionariedade, de manipulação do judiciário e da administração pública sobre os requisitos subjetivos. Né? Então, essa seria a leitura mais adequada para a gente fazer. Né? É lógico que entre essa aqui do benefício e essa aqui do direito público subjetivo, se tiver na prova, é benefício ou é direito público subjetivo? É direito público subjetivo, né? Isso aqui está ultrapassado, né? Mas esse aqui, principalmente numa prova discursiva, é interessante fazer essa discussão. A título de exemplo também disso, parece uma discussão de uma reforma da lei de execução penal, que até parece foi criticada pelo Moro esses dias aí, dizendo que via com muito preocupação, etc. e tal. E nessa proposta de reforma tem eu não li ainda, não estudei essa proposta, mas tem uma hipótese, parece, que em determinados crimes, principalmente de gravidade mais reduzida, você poderia progredir automaticamente atingindo o requisito objetivo, retirando já essa ideia do subjetivo para diminuir a população carcerária, etc. Então isso já é uma tendência real, você reduzir o aspecto subjetivo para poder tocar a execução penal, para reduzir a população carcerária. Gente, pergunta para vocês: progredir de regime é um direito ou é um dever do condenado? Pode parecer uma pergunta, é um direito, né? Então, por exemplo, se a gente concorda que é um direito, eu posso me negar a progredir de regime, né? Porque é isso, tipo, a gente está sempre discutindo isso, é um assunto super pop, mas a gente não pensa no negócio básico. É direito ou é dever, né? Então, se a gente entende que é direito, você pode recusar. Por que aí você fala, pô, mas quem é maluco de recusar a progressão?
tem uma série de motivos que podem justificar isso. Então imagina, você está preso no regime fechado perto da sua casa. Estando preso ali no regime fechado perto da sua casa, sua família te visita. A família consegue garantir que você tenha acesso ao jumbo, que você tenha acesso a condições mínimas de cumprir a sua pena com uma dignidade, etc. Aí você vai progredir para o semiaberto e você vai estar, principalmente no estado grandinho como São Paulo, você vai estar a 200, 300, 400 quilômetros de distância cumprindo o semiaberto. Então seria razoável o preso poder dizer, não, eu não quero sair daqui. Não há no regime fechado. Então, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, o regime mais grave ele pode trazer mais benefícios. Então, o sentenciado poderia, em tese, negar essa progressão. Uma crítica que o Rodrigo Roig fala que dizer que progredir é um dever significa aderir a uma lógica paternalista que decidiria pela pessoa o que é bom ou ruim para ela mesma. Então, é algo que no Estado democrático de direito a gente deveria ver com alguma cautela, né? De novo, aquela ideia das boas intenções, né? Fujam das boas intenções no direito penal. É o primeiro caminho para quebrar as garantias e os direitos. O pessoal fala, não, quero salvar o indivíduo, não. Foge. Cumpre a lei que já está bom. Alguns argumentos para você sustentar esse direito à progressão de regime. A leitura que é um direito, não um dever. Proporcionalidade, individualização da pena e princípio democrático. E principalmente essa lógica, né, de que a redução de danos e a percepção de que o condenado é um sujeito de direitos e não um objeto da execução penal. Como a gente conversou na outra aula, na aula de princípios, o que vai guiar uma leitura redutora de danos na execução penal é você diminuir o impacto do cárcere sobre o indivíduo. Então, se o indivíduo está dizendo aqui eu tenho acesso à minha família, à assistência material, então seria razoável obrigá-lo a progredir de regime. Esse aqui é o exemplo clássico de onde isso aconteceu, né? A Susanna von Richthofen, ela pediu para não progredir de regime, né? E é algo que me parece realmente foi aceito e tal, porque ela estava num ambiente que ela tinha acesso a uma companheira, né? Que a companheira iria progredir muito depois dela para o semiaberto. Então ela falou, não, vou ficar aqui no regime fechado, porque aqui eu fico com a minha companheira. Regimes de cumprimento, a ideia de uma escala de gravidade básica, fechado, semiaberto e aberto. Beleza. Não tem discussão do que é mais ou menos grave entre eles. Apesar de que, na prática, você vai ver alguns regimes semiabertos tão duros quanto o regime fechado. Mas, né, formalmente, essa escadinha é bem tranquila. Fechado, semiaberto e aberto. Agora, eu pergunto para vocês, o livramento condicional, ele é mais grave ou menos grave do que o regime aberto? Tem cola aqui? Tem, mais ou menos. O que vocês acham? Tem duas formas da gente responder essa pergunta, se o livramento condicional é mais ou menos grave que o regime aberto. Se a gente fizer uma leitura histórica do livramento condicional e uma leitura de como ele deveria ser, como seria o dever ser disso aqui, a gente vai dizer que o livramento condicional ele é o último estágio de cumprimento da pena no regime progressivo. Então você tem fechado, semiaberto, aberto, e no aberto você poderia ter acesso ao livramento condicional. Só que a gente hoje vive uma situação de que o aberto, ele é menos, e aí essa seria a segunda forma de responder essa pergunta, uma leitura material das condições reais do cárcere. O aberto, ele é menos gravoso do que o livramento condicional. Basicamente por um motivo.
Se uma pessoa estiver no aberto, ela tem materialmente as mesmas condições do que no livramento condicional, porque não tem casa de albergado no Brasil, então ela vai no fórum assinar, né, entre aspas, assinar, e é a mesma coisa que o livramento condicional. Então, materialmente, é a mesma coisa. Todo mundo solto e ela vai dormir em casa, né? E não é a casa de albergado que ela ficaria ali durante... Ela sai para trabalhar e volta para dormir à noite. A casa de albergado existe em poucos lugares. Então, materialmente, gente, o regime aberto ele é igual ao livramento condicional. Só que o livramento condicional tem um agravante. Um agravante que, se a pessoa descumprir, se ela se envolver num fato criminoso durante o livramento condicional, ela perde o tempo que ela ficou no livramento condicional. Então, esse elemento, né, faz com que o livramento condicional seja mais gravoso hoje do que o regime aberto. Porque se a pessoa está no regime aberto e ela se envolve num fato criminoso, ela não vai perder o tempo que ela ficou no regime aberto. Na aula sobre livramento condicional, a gente vai conversar melhor sobre isso, se é constitucional, essa regra de perda desse tempo, etc. Mas, na prática, a pessoa perde, tá? Então, muito cuidado com essa leitura do livramento condicional como último estágio do sistema progressivo, tá? A gente vai ver que em alguns momentos essa leitura pode ajudar a defesa e em alguns momentos ela pode atrapalhar. Outra coisa interessante também para vocês verem assim, né, e lembrarem, principalmente. Se o título executivo muda, o juiz da execução tem que adaptar aquele cumprimento da pena a esse título executivo. Então, digamos que a pena foi reduzida, ele tem que adaptar, estabelecendo qual o regime, etc. Lembrarem disso. Outra coisa, isso está baseado na ideia do correto cumprimento da pena. Então, o regime fixado na sentença, ele tem que ser envolvido com a evolução jurisprudencial e a individualização da pena. Isso leva à seguinte conclusão: no juiz, na execução, caso haja uma mudança no título executivo, ele não pode fazer uma leitura fria do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Ele tem que levar em consideração, principalmente aqui, a individualização da pena. Vocês conseguiram visualizar mais ou menos o que eu estou falando? Porque eu acho que vocês estão com uma cara assim, tipo, não estou entendendo nada. Imagina o seguinte: a pessoa iniciou o cumprimento da pena, uma pena de 6 anos. Ela está lá cumprindo, feliz e contente, não sei o quê, progrediu de regime, está no semiaberto e tal. Só que aí o acórdão muda e aumenta a pena para 12 anos. E aí surge a seguinte questão: o que você vai fazer? Você vai redimensionar, você tem que redimensionar. O juiz da execução agora, ele vai ser instado a redimensionar o regime. Aí surge essa questão: ele tem necessariamente, obrigatoriamente que seguir a escala prevista no artigo 33? Se a gente disser que é uma leitura fria, que simplesmente o juiz segue aquela escala, esse cara vai ter que voltar para o regime fechado. Mas se a gente disser, não, ele está ali para verificar a individualização da pena, então ele pode continuar no regime semiaberto. E eu estou falando isso, gente, por mais abstrato que inicialmente pareça, mas isso acontece. A pessoa está lá cumprindo, demora e aumenta a pena. Ou diminui também, né? Mas isso fica mais grave quando aumenta. Tá? Então essa seria uma ideia, né, até de linhas de argumento, né? Você dizer que não é uma leitura fria do artigo 33. Porque senão não precisa ter um juiz para fazer, né? Você coloca um computador ali e vai. Então você teria que atentar às peculiaridades do caso concreto. E pode ser que naquele caso você não tenha que a pessoa voltar para fechar. Chegamos nele, o requisito objetivo. Primeira coisa, gente, é possível progredir sem obter o requisito objetivo?
Imagina assim, chegando numa questão de prova e fala: é sempre necessário que o condenado atinja o requisito objetivo para progredir de regime. Normalmente é, mas tem essa hipótese aqui da Lei de Organizações Criminosas, que é uma exceção, né? E está muito atrelada à ideia do contexto das delações premiadas. Então, num contexto de delação premiada, um dos benefícios possíveis a serem ganhos seria a progressão sem a obtenção do requisito objetivo. Mas assim, normalmente não é isso. Principalmente para a nossa clientela, né? Que não faz delação premiada, que não está sendo condenada por lavagem de dinheiro, né? É outra vibe. Então, assim, crimes comuns. Esse aqui é o básico para a gente discutir requisito objetivo, que é o requisito que vocês têm que colar na parede da casa de vocês, tá? Primeiro, crime comum, você progride, em regra, em 1/6. Independente se é primário ou reincidente. Independente se é primário ou reincidente. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Porque você pensa assim, o reincidente ele vai ter um prazo maior. Não. No comum, não. Agora, nos crimes hediondos e equiparados, você tem 2 lapsos possíveis de progressão. 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes. Recomendo fortemente que vocês se atenham a esse aspecto aqui: crimes hediondos e equiparados. Por quê? Porque tem o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Se alguém falar para você, tráfico é crime hediondo, não. É um crime equiparado a hediondo. Mas essa discussão, esses lapsos aqui, são muito importantes para entender por que as pessoas no tráfico progridem com lapsos mais gravosos. Porque o tráfico é um crime equiparado ao crime hediondo. Tá? Mas lembre-se também que a mesma coisa acontece no crime de tortura e no crime de terrorismo. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos, ele fala: esses lapsos mais gravosos são para crimes hediondos e equiparados a hediondo. Beleza, gente? Então, retomando, crimes comuns, 1/6, independente se primário ou reincidente. Crimes hediondos, 2/5 ou 3/5, a depender da primariedade ou da reincidência. Beleza? E agora a coisa começa a ficar animada, né? Primeiro, crime de associação para o tráfico. Primeira coisa que vocês têm que saber: crime de associação para o tráfico é crime hediondo ou equiparado? Não, não é. Não é bem uma qualificadora porque é um outro tipo penal, né? Mas tinha essa discussão de você tentar aplicar ao crime de associação para o tráfico aqueles lapsos lá do crime equiparado, a hediondo, 2/5 e 3/5. Hoje já prevalece que ele não está no rol de crimes hediondos e nem dos crimes equiparados a hediondo. Só que o problema que a gente tem aqui, o artigo 44, ele vai indicar o lapso de 2/3 para cumprimento, para você ter acesso ao livramento condicional. Aqui não está falando, mas é o livramento condicional. E aí surgiu a seguinte questão, né? No crime de associação para o tráfico, você progride em qual lapso e você vai para o livramento condicional em qual lapso? E aí o primeiro entendimento, né? Ou a primeira corrente, como vocês quiserem entender. Primeiro entendimento vai dizer, se não é crime hediondo, ele vai progredir em 1/6, porque é um crime comum, e vai 1/3 para o livramento condicional. Normal, crime comum. Porém, esse RESP aqui do Rio, ele diz o seguinte, não integra realmente o rol de crimes hediondos equiparados, mas
pelo princípio da especialidade, o livramento condicional ele tem que se dar em 2/3.
dessa data aqui, 28/3/2007, se aplicaria para essa galera o lapso do crime comum. 1/6. Eita. 1/6. Tá? Por conta dessa questão, não pode retroagir, né, se não for para beneficiar o réu. E aí, gente, com isso a gente consegue entender a origem da discussão que desembocou nessa súmula 471 do STJ. Porque teve essa discussão, se aquilo ali é benéfico ou se não é. E aí essa súmula fala exatamente isso que eu expliquei para vocês. Quem foi condenado antes dessa lei de 2007 se aplica o lapso do artigo 112 da LEP, que é 1/6. Então, gente, outra discussão que surgiu foi essa aplicação do lapso de 3/5. O lapso de 3/5 é o lapso para o reincidente, né? Só que, qual foi a situação? Ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Em 2007, teve essa lei, né? 2007, a lei que colocou o lapso de 3/5. Só que imagina a seguinte situação: você tem um crime aqui, antes da lei vir, e outro crime depois da lei vir. Nessa situação, eu aplico os 3/5? É a mesma discussão, né? Se isso aqui é mais grave, numa leitura estrita disso aqui, eu não poderia aplicar para algo que veio antes. Entenderam a discussão?
regime semiaberto em quanto tempo? Um crime comum, para facilitar o nosso cálculo. 1/6, que dá 6 anos. Gente, a pena é tranquila, né, gente? Ela progride para cá em 1 ano, né? Concorda, gente? 1/6 de 6 anos, né? Divide 6 anos por 6, dá 1 ano, né? E tipo, eu faço esses cálculos antes para não ter dificuldade aqui na frente. Só que aí, olha a discussão que surgiu. Quando eu vou discutir crime anterior, fica difícil sustentar que seria da pena total. E a segunda corrente, a ideia, né, da pena extinta, pena cumprida. Tá? Mas, felizmente, prevalece essa segunda corrente. Tá? Mas é isso, assim, uma diferença.
coisa que é lá e cá. Pode ser que não é tão interessante de defender. E a segunda corrente, ela vai dizer o seguinte: eu vou ter que contar da decisão que reconhece o direito. Por quê? Porque esse direito, ele só existe quando o judiciário o declara, né? Ou, na verdade, ele só existe quando o judiciário diz que ele está presente. Por quê? Porque não é só o requisito objetivo, é o requisito subjetivo. E esse requisito subjetivo, bom comportamento, ele tem que ser reconhecido pelo judiciário. Se ele não for reconhecido, ele não existiu. Então, eu vou ter uma ideia de um aspecto constitutivo do direito à progressão. Então, eu vou contar a próxima progressão da decisão. Essa segunda corrente, ela é melhor que a primeira, né? É mais aceitável. Mas é partindo da ideia de que o direito ele é constituído e não declarado. Constitutivo e não declarado. E aí a gente chega na terceira corrente, que é a ideia do caráter declaratório da progressão de regime. Então, por conta desse HC aqui, de novo, de quem? Não. Quem foi? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi o relator desse HC 115.254, que é um HC que tem um impacto pesadíssimo para os nossos, né, assistidos. Porque as pessoas não progridem quando elas têm direito. Elas demoram muito mais para progredir. Então, imagina o seguinte: o cara, o direito dele foi reconhecido aqui, né, no mês 10. Só que ele tinha direito, na verdade, no mês 5. Esses 5 meses ele perde. E aí ele vai contar a próxima progressão daqui do mês 10. Então ele é punido 2 vezes. Né? Então, tipo, ele já demorou para ter o primeiro direito reconhecido e depois você vai contar a data base depois. Então, isso é uma coisa assim que é, tipo, parece uma coisa, um detalhe bobo, né? Mas isso tem um impacto para os assistidos da defensoria gigantesco. É isso, você está discutindo. Eu já peguei, sem sacanagem, assim, eu já peguei decisão que você tinha um gap entre uma coisa e outra, entre ter o direito e reconhecer o direito, de 1 ano e meio, de 2 anos. Tipo, eu dei ciência no cálculo de pena que a pessoa teve acesso ao direito em 2015. Ela entrou no CPP de Mongaguá agora, 2018. Então é, tipo, mais ou menos, né? Tipo, no final de 2015, quase 3 anos. Mas é isso. Essa é a dinâmica real. E aí a pessoa perdeu 3 anos, ela vai perder esses 3 anos e vai contar dali. É surreal. E aí, outro argumento. Isso hoje tem prevalecido no STJ, essa ideia do caráter declaratório da progressão de regime. Inclusive, foi tema de um artigo do Patrick Cassicedo, ex-examinador da banca, que é muito próximo da atual examinadora. Então, acho que é um tema quente para vocês pesquisarem, estudarem. Outra coisa interessante, a gente teria que aplicar à progressão de regime o regramento da LEP sobre a regressão. Né? É mais um argumento para fortalecer tudo isso que a gente falou, né? Então, se na regressão a data base é a prática da falta grave, na prática da falta, e não o reconhecimento da infração. Então, se cabe para a regressão, teria que caber também para a progressão, por uma questão de similitude de formas, né? Então, você teria que ter essa base aqui. Porque você imagina o seguinte: a pessoa, ela fugiu hoje. Você vai reconhecer a data da falta hoje, não quando ela foi recapturada. Né? A data da falta foi quando ela fugiu. Isso também é discutível, mas majoritariamente é a data que ela fugiu.
e a necessidade de que os direitos realmente sejam declarados no tempo devido, principalmente por conta do princípio da celeridade, que a gente viu na quarta-feira, e o princípio da vulnerabilidade da pessoa presa, que a própria situação do cárcere, ela gera uma situação de vulnerabilidade. Então, mais uma razão para você reconhecer o direito no tempo devido. Progressão por salto, gente. Você fala uma coisa. Qual Diga. que é a advotada? A terceira. A terceira mesmo. Terceira. Aqui em São Paulo. Esse HC foi em 2015, 2016, do STF. Depois, as duas turmas criminais do STJ já aderiram a essa tese. E São Paulo tá lá e cá. Depende do DECRIM que você estiver falando. O DECRIM da Baixada Santista reconhece isso aqui, mas eu já trabalhei no DECRIM de Bauru, não reconhece. Mas eu acho que é questão de tempo, assim, porque já é a jurisprudência majoritária e tal, e deve sair a súmula vinculante. Há uma tendência bem... Por uma questão óbvia, né? Porque é isso. Você está punindo a pessoa duas vezes por uma coisa que ela não deu causa, né? Ninguém está lá no sistema penal, não, me julga meu benefício aí depois e tal. Ninguém está fazendo isso, né? Então, é realmente uma tendência. Progressão por salto. A progressão por salto, vocês têm que saber o seguinte: pode? Não, não pode. Respondendo uma prova objetiva? Não, não pode. Tem súmula do STJ dizendo que não pode. Súmula 491, não pode. A súmula, ela vai falar que é vedada a progressão por salto. Vocês vão ver que daqui a pouco vai fazer sentido essa questão de falar que ela só fala progressão por salto. Mas é possível a gente discutir no âmbito doutrinário e crítico uma nova leitura dessa súmula. Por quê? Essa súmula ela foi feita pelo STJ em 2011, precedente da quinta e da sexta turma, pacífico, né? Que não poderia. Mas essa súmula foi feita antes da discussão sobre a súmula vinculante 56 e a nova interpretação acerca da database. O que diz a súmula vinculante 56? Se não tiver vaga no regime intermediário, a pessoa pode ir para o regime aberto, a prisão domiciliar, aguardar essa vaga. E a ideia de database faz com que, na prática, a pessoa... Imagina o seguinte: ela demorou tanto tempo para progredir que, quando ela estava no fechado, ela já tinha direito para estar no aberto. Hoje, como funciona? Você reconhece a ideia da database como aquela data lá, quando ele teve direito, como a gente falou exaustivamente das três correntes aqui, mas ele tem que passar pelo regime intermediário. Então imagina o seguinte: ele já tem prazo no fechado, porque ele demorou 3 anos para direito ao semiaberto ser reconhecido. Ele já tem prazo para o aberto no fechado. Só que hoje ele passa para o semiaberto, mesmo que ele tenha que ficar um dia no semiaberto. E aí ele pede de novo. Só que ele não fica um dia só, né? Não é um pernoite lá, né? Não é um pouquinho mais. Porque tem todo esse trâmite, a galera vai ter que fazer outro cálculo, não sei o que lá. E não faz sentido. Se eu já estou dizendo que em casos, em hipóteses de falta grave, de ausência de vagas, o cara já pode ir para o aberto. Então, essa ideia da progressão por salto, ela já deveria ter sido flexibilizada. E na prática ela já é, porque o cara teria que ficar um dia no semiaberto para progredir para o aberto. Viola a razoabilidade. Inclusive é ruim para o sistema o cara ter que passar um dia ali, tirar a vaga de alguém que realmente tem que estar ali para cumprir uma formalidade do sistema progressivo. De novo, o sistema progressivo, ele ajuda, mas ele também atrapalha. Que uma leitura estrita do sistema progressivo vai dizer pra gente, ele tem que passar pelo semiaberto. Mesmo que seja um dia, ele tem que passar. Outro argumento mais jurídico, literal, né? O artigo da LEP 112, ele vai dizer que a necessidade de progressão
é no regime anterior. Mas ele não fala no regime exatamente anterior, né? Quer dizer, ele não fala no regime imediatamente anterior. Então, a pessoa poderia progredir do fechado para o aberto porque ela já esteve no regime anterior. Então, a lei não fala que ela tem que estar no imediatamente anterior. Então, uma leitura também estrita da legalidade poderia nos dizer o seguinte: dá para fazer a progressão por salto, mesmo que seja uma tese minoritária. Porque a gente viu na quarta-feira que na execução penal tudo tem que estar legalmente previsto e ser interpretado estritamente. Se o legislador queria impedir a progressão por salto, ele teria que ter falado regime imediatamente anterior, não regime anterior, que pode ser qualquer um, semiaberto ou fechado. Outros argumentos também para discutir essa súmula 491. Subversão da regra, né, de que a prisão é a exceção e a liberdade é a regra. Um duplo prejuízo para o condenado pela demora na prestação jurisdicional. E mais do que isso, né, você está fazendo com que o sentenciado, se o sentenciado ele pode receber o livramento condicional no regime fechado, que o livramento condicional seria a última etapa do sistema progressivo, com muito mais razão ele poderia progredir por salto. Por quê? Porque estar no regime aberto e estar no livramento condicional são materialmente a mesma coisa. O cara está em liberdade, está na rua. Então, se pode ir para o livramento condicional, que é a última etapa, e ele vai estar na rua, por que não poderia para o aberto? Que seria a penúltima etapa e ele também estaria na rua. Tá? Então, são argumentos para a gente discutir. Aí vocês vão falar, porra, mas tem súmula. Por que ele está falando 2 slides sobre isso? Porque súmulas são canceladas. Porque tem discussões sobre críticas sobre a súmula. Aquela súmula que impossibilita a defensoria receber honorários do mesmo ente, né? Tem uma discussão pesada em princípios institucionais sobre isso, né? Várias decisões já, até uma decisão do Barroso, falando que você teria que rever essa súmula por conta da ideia de autonomia da defensoria pública. Então, súmulas são revistas. E pode ser que caia numa prova discursiva, comente sobre a possibilidade de progressão por salto, etc. Né? Aí você pode colocar, apesar da súmula, né, não é uma súmula vinculante, então o MP não fala o tempo inteiro, essa súmula aí não é vinculante, então vamos deixar de lado, né? E aí, gente, acho que a gente fecha o requisito objetivo aqui ou no próximo slide. E aí a gente para e volta depois do intervalo para ver o requisito subjetivo. Súmula vinculante 5.6, ela vai falar que a ausência de vagas no regime devido deveria gerar a espera no regime aberto, no aberto domiciliar, tá? Só que há uma posição doutrinária já antiga, acho que já passou assim, que não está mais na moda, dizendo que isso não é um problema do Estado, isso é um problema do condenado. Ora, se o cara se ele cometeu um crime, ele tem que responder por isso, né? Então, se ele assumir o risco de cometer o crime, ele tem que assumir com as consequências dessa demora, né? Então, uma ideia muito próxima dessa lógica medieval da versare rem lista. Já ouviram falar disso? Que a pessoa que comete um delito, um crime, ela assume todas as consequências daquele delito. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é mais ou menos uma aplicação contemporânea da versare rem lista, que é um caso que aconteceu em Praia Grande, que 2 pessoas foram cometer um assalto numa moto, né? Imagina eu e o nosso amigo Davi aqui, Davi, né? David, desculpa. A gente foi cometer o assalto. Eu fui anunciar o assalto e o David ficou na moto.
né? Lá na contenção. Nessa hora que eu fui anunciar o assalto, eu tomei um tiro e morri. Nessa reação do assalto. O David seria acusado de latrocínio consumado, porque eu, o parceiro dele, morri. Isso aconteceu, a pessoa foi condenada realmente por latrocínio consumado nessa situação, que o parceiro dele morreu. Você só consegue explicar isso dogmaticamente com base nessa versária reinlista. A partir do momento que você aderiu a um ato criminoso de cometer um furto, você teria que responder por todas as consequências gravosas daquele furto, independente se foi um ato seu ou não de reagir ao assalto. Diga. Seria mais ou menos teoria da imputação objetiva? Não, a teoria da imputação objetiva é outra coisa. Na verdade, a teoria da imputação objetiva, em regra, que tem duas teorias da imputação objetiva. Tem a teoria mais ampliativa, que seria a do Jacobs, e a mais restritiva do Roxin. Mas a teoria da imputação objetiva, ela, em tese, ela seria uma correção normativa à causalidade pura. Então, ela é o inverso disso aqui. A teoria da imputação objetiva, ela vai dizer que houve causalidade, né? Então, o David pode ter causado a morte do parceiro dele, mas essa causalidade, ela tem que ser normativamente, pela leitura típica, limitação da tipicidade penal, ela tem que ser limitada. Porque senão, se você não limitar a causalidade, é aquela ideia, tipo, o pai do homicida vai ter que ser condenado porque ele causou a morte da pessoa que o homicida matou, porque ele gerou o filho e tal. Então, o direito penal, ele existe. A história do direito penal é uma história de limitação da causalidade. A teoria da imputação objetiva é mais uma dessas formas de limitação normativa da causalidade. A versária reinlista é o contrário. Ela é uma lógica tipo do pecado. Se você cometeu o pecado, você tem que ser punido até você expiar, e porque você vai ser responsável por todas as consequências daquele seu pecado. Então, a partir do momento que você comete o pecado, você abre uma caixa de Pandora que todas as desgraças podem vir para você. Essa é a ideia de versária reinlista. Porém, e aí, por isso que eu trouxe o livro aqui. Essa doutrina tradicional, o Alexis Brito fala um pouco sobre isso, né? E aí um autor aqui, Ido Ozaki, né? Ido Ozaki, acho que é de São Paulo, mas da old school, né? Um cara mais antigo da execução penal. Ele vai falar o seguinte: ao enveredar pela prática criminosa, deve assumir as consequências dos seus atos, o que significa sofrer o que fosse imposto pelo Estado. O que isso aqui lembra a gente? Não. Aquela teoria das relações especiais de sujeição, que a gente viu na aula passada, né? Que determinados grupos de pessoas não têm acesso aos direitos fundamentais. Então, soldados, prisioneiros, etc., né? Inexistindo vaga em tal regime, isso não representa, data vênia de outros respeitáveis entendimentos, qualquer constrangimento legal. Máxime porque, segundo pensamos, em sede de execução, aí de novo, teorias das relações especiais de sujeição, os interesses da parte ordeira da sociedade, o cidadão de bem, aquele que paga os impostos e tal, devem prevalecer sobre o interesse individual do condenado. Antes de eu passar para Minas, para a polícia de Minas, eu trabalhava numa ONG de direitos humanos. E a gente pegou um caso de um cara que tinha sido baleado durante uma atividade criminosa e tal. E a gente pediu atendimento médico pro cara. Atendimento médico, assim, que ele fosse operado, tinha uma bala alojada no cara. Aí o MP escreveu isso. Não foi assim, não falou numa mesa de bar. Escreveu no processo. Se o cara, ao cometer um roubo, assumiu o risco de levar um tiro, de cometer um roubo, ele tem que assumir o risco de levar um tiro e arcar com as consequências disso. Então isso não está assim tão distante, né, da nossa realidade. É lógico que isso já faz tempo, né, gente? Foi em 2010, eu acho que de lá para cá o MP do Rio deve ter evoluído muito, né, nesse entendimento. Acho que eles não escreveriam isso hoje, acho, né? Mas Não deve estar tudo.
E assim, a ideia basicamente da súmula é que o sentenciado não pode ficar à mercê da mora do Poder Judiciário ou da ausência de estrutura. É aquilo que a gente falou, gente. Quando se pensou a pena, você não pensou a pena para o superencarceramento que a gente tem hoje, né? Você pensou a pena para você pegar uma parcela marginalizada da sociedade e adaptar ela ao mundo do trabalho, ao mundo da Revolução Industrial. Só que quando você coloca 250 mil pessoas no estado de São Paulo presas, isso extrapola, né, uma pequena parcela da população que vai ficar presa. É isso. Se você quer prender, você tem que dar minimamente uma estrutura para que haja o cumprimento da pena. Tá, gente. Depois, se vocês tiverem, ao invés de ver o Fantástico no domingo, dá uma lida nesse RE que originou a súmula vinculante, e ele traz algumas soluções para a ausência de vagas no sistema carcerário. Saída antecipada do regime com falta de vagas, monitoramento eletrônico do preso em saída antecipada, cumprimento de PRD, pena restritiva de direito, até a existência de vaga. E todos esses argumentos são muito baseados na ideia de questões orçamentárias. Então, o próprio STF já está olhando, prender gente demais é incompatível com a austeridade fiscal. Não vai rolar as duas coisas. A não ser que a gente entre com aquela solução, né, que é reduzir cada vez mais as condições do cárcere, como o Espírito Santo fez no caso dos containers, né? Que aí você consegue aliar superencarceramento com austeridade fiscal, né? Mas isso é outro debate, e essa parte a gente tem que cortar porque isso é da ideia. Outras soluções: livramento condicional cautelar, autorização de saída até a existência de vaga na causa de albergado e tal. E deixa eu só ver se a gente tem... A gente tem mais 3 slides. Vocês querem dar uma pausa agora? São 2 tópicos. Ou a gente fecha o requisito objetivo? Então vamos fechar. Primeira coisa, a interrupção do prazo para progressão com a falta grave. A gente viu isso na aula sobre disciplina carcerária, mas é importante a gente dar uma retomada, principalmente por conta dessa súmula aqui que é recente do STJ, que ele vai falar o seguinte: digamos que a pessoa tenha direito à progressão de regime em 1/6 da pena, né? Aquela pena tranquila de 6 anos, né? Ela progride em 1 ano. Se a pessoa cometeu uma falta grave, essa súmula vai dizer o seguinte: que esse 1 ano que ela cumpriu, ele vai para o ralo, e a partir da falta grave, você começa a contar o prazo para a progressão. A interrupção do lapso aqui, com a falta grave. Crítica a esse entendimento, que assim, é um entendimento que eu acho que essa súmula aqui vai cair, mas vai demorar assim, uns 20 anos para ela cair. Mas dá também para a gente questionar isso. Primeiro, as únicas consequências previstas para a falta grave têm que ser aquelas descritas na LEP, tá? Regressão, sanções, perda dos dias remidos. Mais do que isso, esse entendimento ele desconsidera que pena cumprida é pena extinta, tá? Porque de uma certa forma ele está ignorando esse 1 ano aqui que a pessoa já cumpriu. E a súmula 441 do STJ, ela fala o seguinte, que a falta grave, ela não interrompe o lapso para o livramento condicional. Então, assim, não faz o mínimo sentido. Se não interrompe para a última etapa do sistema progressivo, não faz sentido interromper para a segunda, né? Então, imagina a seguinte situação: você está
no regime fechado e você tem acesso ao livramento condicional antes do direito ao semiaberto, nessa hipótese. Então, é fora de lógica, né? E aqui uma parte do voto vencido, né, da Maria de Assis Moura no STJ, dizendo que a prática de falta grave ela está atrelada ao requisito subjetivo. Ela não tem nada que ver com o requisito objetivo. Mas qual que é o argumento para a existência dessa súmula aqui? Pensem como MP, gente. Rapidamente, assim. O argumento é muito básico, assim. Ele fala o seguinte: o condenado que está no regime fechado, ele não tem, o Estado não teria muitas formas de sancioná-lo. Por isso, como ele não pode regredir para um super fechado regime, você vai interromper, porque é uma forma de você sancioná-lo para o condenado que está no regime fechado cometer uma falta grave. E é um absurdo, né? Porque na prática, às vezes, a pessoa já está no lapso para dar e ela não comete, porque às vezes acontece qualquer coisinha lá, eles falam que é uma falta grave. Não, mas tem outra coisa que eu acho até pior do que isso, que é o seguinte: uma coisa é interromper o lapso para a próxima progressão. Só que além dessa interrupção, a pessoa recebe também a questão da má conduta, que ela só vai se reabilitar um ano depois. Então pode acontecer o seguinte: ela interrompeu, ela tem o prazo novamente, ela obtém o prazo, mas ela não progride porque ela está com uma conduta que só se reabilita um ano depois. Então ela não progride nessa data, ela vai progredir depois. Então, assim, é bem bizarro mesmo, né? Cometer uma falta grave no regime fechado, no regime semiaberto, ainda mais com penas pequenas, é bem bizarro. É bem bizarro. Porque às vezes a pessoa tem lapso para progressão em 6 meses, em 3 meses. Imagina 1 ano e 8 meses do tráfico privilegiado, né? A pessoa tem direito à progressão em 6 meses. Então, enfim. Isso aqui é bem tranquilo, gente. Artigo 75, que ele limita os 30 anos da pena. E aí é uma discussão já bem batida, né? Já tem uns 15 a 20 anos na doutrina, que esse lapso aqui do artigo 75, de 30 anos, ele é um limite para o encarceramento e cumprimento da pena. Mas ele não é um limite para o cálculo de benefícios. Então imagina o seguinte: a pessoa tem uma pena de 67 anos. O lapso, digamos que sejam vários crimes comuns somados um com o outro, que chegou a 67 anos. O lapso de 1/6, ele vai ser contado em 1/6 de 67 anos e não 1/6 de 30 anos. Então, tipo, dá uma diferencinha, né? E aqui uma coisa interessante, né? A súmula 715, né? Ela vai dizer que para benefícios você aplica a pena total, mas tem algumas críticas que a gente poderia fazer. Isso viola o princípio da legalidade, o princípio da individualização da pena, e na detração você tem um entendimento contrário. Se você jogar na detração para o total da pena, você vai sumir o tempo que você ficou preso provisoriamente. Então você tem que jogar na detração para a próxima progressão. Então você teria 2 critérios ali que seriam contraditórios no sistema. E mais do que isso, esse entendimento também de que você calcula pela pena imposta e não pelo limite de 30 anos, ele já vem sofrendo questionamentos também. Então, esse HC aqui recente do STF, já tiveram 2 votos para que você contasse a fração do benefício pelo limite de 30 anos. Acho que tem uma questão, foi questão de prova de alguma defensoria. Mas foi minoritário. Mas eu estou colocando aqui para vocês saberem que isso está sendo discutido. De vez em quando esse assunto volta, né? Uma hora vai conseguir. E aqui um cotejo mínimo, assim, né, com essa questão da medida de segurança, porque
o STF, ele acaba tendo uma bipolaridade jurisprudencial aqui, porque para a medida de segurança, que é algo essencialmente indeterminado, baseado na periculosidade do sujeito, você já tem um limite, que é o de 30 anos. Mas para a pena em si, você tem outro critério, né? Então, acaba sendo também uma bipolaridade. Acho que é uma tendência esse assunto ser revisto em pouco tempo, tá? Já tem forças poderosas atuando para revisar isso aí. E aí, a gente dá uma pausa, depois a gente volta no requisito subjetivo.